Padre Marlos, é uma alegria conversar com o senhor aqui na Central da Esperança e, sobretudo, para nós darmos um feedback para os nossos telespectadores de como estão os redentoristas da Unidade de São Paulo. Nós sabemos que vocês têm várias frentes de trabalho de evangelização aqui no estado de São Paulo, na Unidade Redentorista de São Paulo. Mas uma dessas frentes, a gente sabe que nasceu no coração do fundador, que são as missões. Ou como o povo de Deus gosta de falar, as santas missões. São equipes missionárias que cuidam, que vão até as paróquias, que articulam, que reavivam a fé. Como esses missionários se encontram neste momento? Exato, Ronaldo. Existe um calendário feito pelas equipes missionárias para todo ano. Então, havia um planejamento de trabalho ao longo desse ano de 2020. Atualmente, nós temos apenas 2 equipes missionárias. Uma das equipes mudou-se para a cidade de Curvelo. E nós fomos, como todo o mundo, o Brasil, pegos de surpresa, né? Por esta pandemia. Então, tudo isso nos obriga a replanejarmos, reprojetarmos a nossa vida. Então, atualmente, as equipes missionárias estão sem pregar as santas missões, mas aproveita-se também esse tempo para um aprofundamento, um estudo, e sobretudo nós temos que considerar que, antes de tudo, os missionários redentoristas são religiosos. Então a convivência comunitária, a oração em comunidade, isso tem acontecido de forma muito intensa, uma vez que as equipes, os confrades, não podem deixar as comunidades, né? Não podem estar fora numa atividade exterior, mas estão muito concentrados, sobretudo, se aprofundando no estudo, na oração, na vivência comunitária. E mantendo também esta comunicação, que hoje é muito facilitada pelos meios tecnológicos que nós temos, com as comunidades, com os párocos, em vista de uma retomada do trabalho, assim que a normalidade, entre aspas, voltar. Então, é algo inédito, nunca havíamos interrompido o trabalho das Santas Missões aqui na província de São Paulo, mas imagino que seja algo para todo mundo, para toda a igreja. Então, a gente tem que ser criativo, reinventando. Eu tenho acompanhado que algumas equipes missionárias têm feito algumas lives, mandado para as pessoas, né? Também para nós da província. Então, é uma forma da gente continuar alimentando esse sonho, esse ideal missionário, mesmo à distância. Porque a gente sabe que vai chegar um momento que a gente vai ter que retomar. Agora, é certo que a igreja vai ser muito diferente depois dessa pandemia. Nós temos que considerar que aquela normalidade que nós conhecíamos, ela não vai ser vivida nos mesmos moldes, acredito eu. Grandes aglomerações, trabalho em massa. Então a gente vai ter que buscar, sobretudo, uma interação com as pessoas, com os pequenos grupos. Talvez seja esse um dos desafios, né, das equipes das Santas Missões, repensar o seu próprio trabalho. Porque a gente vai ter dificuldade, um prazo curto, médio, de retomar aquilo que a gente fazia. Grandes concentrações, grandes grupos. Mas isso não diminui em nada aquele ardor, aquele desejo de fortalecer o trabalho de comunidade, valorizar a vivência comunitária da fé. Vocês são muito conhecidos no nosso país por cuidarem com tanto carinho aqui da Casa da Mãe Aparecida. Isso já tem bastante tempo. Daqui, a TV Aparecida consegue levar para todo o país transmissões de missas em 4 horários, que leva conforto, que leva também esse acalanto para o coração do povo que está com vontade de ir na comunidade celebrar e não pode. Mas nós sabemos que vocês, além do Santuário Nacional, têm trabalhos em paróquias aí por todo o estado de São Paulo, outros santuários. Como essas paróquias também estão se articulando neste momento de pandemia? Exato. Durante a presença nossa aqui de 125 anos do santuário, pela primeira vez nós enfrentamos aí uma situação de santuário esvaziado, sem a presença física de pessoas. Mas, por outro lado, a gente percebe o quanto que a TV Aparecida, por exemplo, cresceu em chegar até a casa dos católicos, alimentando a esperança, ajudando sobretudo na superação dessa dor, desse sofrimento que nós estamos atravessando. Então foi algo inédito, mas ao mesmo tempo que nos proporcionou uma experiência positiva também, né? Com as paróquias, não é nada diferente daquilo que acontece com as paróquias das dioceses, né? Então não temos também a presença física das pessoas, mas certamente os nossos párocos, reitores de igreja, porque temos também igrejas que não são paróquias,
cresceram na criatividade, como chegar até o coração dos fiéis, sobretudo fazendo transmissões via Facebook e tantas outras formas de poder dizer, olha, nós continuamos uma igreja viva, ainda que a presença física das pessoas seja muito sentida também. Mas agora, nesse momento de dor, de pandemia, que a igreja tem que se fazer mais presente na vida das famílias e das pessoas, para alimentar a esperança, para alimentar a confiança que nós vamos superar, que nós vamos vencer. Então eu acredito assim, a própria crise, ela também cria oportunidades da gente ser criativo, da gente inovar. Então é isso que as nossas paróquias estão tentando fazer, como as dioceses também, né? Manter o contato, manter a comunicação, dar sempre uma presença confortadora para as famílias e para as pessoas. Toda congregação precisa alimentar as vocações, precisa dar seguimento nos trabalhos. E o serviço de animação vocacional da província, como está também articulando o contato com os vocacionados nesse momento? Então, exatamente nesse ano, a gente fez no início do ano uma alteração, uma mudança na equipe de trabalho do secretariado vocacional. 2 confrades, um padre e um irmão, responsáveis, né, pelas vocações. E eles estavam cheios de vontade, de projetos, né? E fomos surpreendidos aí pela pandemia que interrompeu momentaneamente esse planejamento. Porém, com os jovens, né, os vocacionados, aqueles que se interessam pela vida religiosa redentorista, a gente tem uma interação já pelos meios de comunicação. Então, através de e-mail, através do WhatsApp, essas formas todas que nos aproximam, que encurtam um pouco as distâncias, né? O próprio curso vocacional que é feito também. Então tudo isso é uma forma de, à distância, poder alimentar esse ideal vocacional que os jovens têm. E esperamos em Deus que no segundo semestre a gente consiga realizar os encontros, as visitas às famílias, que é algo importante também. Uma forma dos redentoristas conhecerem, né, a origem, a família, de onde aquele jovem provém, para que a gente possa então acreditar com ele, apostar com ele para um caminho vocacional, um caminho formativo. Então eu diria assim, em resumo sobre as vocações, nós estamos acompanhando, ainda que à distância, né, muitos jovens interessados. E para isso não existe limite de número, né? Quanto mais, melhor. Isso não vai atrapalhar em nada, porque precisamos e queremos, de fato, que venham muitos jovens para se tornarem redentoristas conosco, abraçando essa causa. E existem aqueles que já ingressaram nas etapas formativas, estão sendo acompanhados, estão estudando, se preparando e discernindo o desejo de se tornar um religioso redentorista. Como eles estão? Então, nós na província de São Paulo, graças a Deus, temos um número significativo de seminaristas e formandos, aproximadamente 80, considerando todas as fases, as etapas, né? Ainda mantemos o que nós chamamos de seminário menor, o ensino médio, antigamente chamava segundo grau, colegial, né? Então aqui em Aparecida nós temos uma casa de formação destinada para essas vocações. Atualmente são 14 jovens. No dia 30 de abril eles vão sair de férias, porque até então estavam tendo um estudo online, à distância, mas agora a própria escola se decidiu que eles farão férias e depois retornarão dia 30 de maio para a continuidade do estudo. Então é uma forma da gente continuar também acompanhando esses jovens, mas também sabendo da importância do contato com a família. Então os formadores decidiram que eles possam fazer essas férias e depois retomar para o seminário. Temos a casa para o propedêutico, aqueles que já fizeram o ensino médio. Lá são apenas 7 jovens, mas que também já foram fazer férias, porque o curso pré-vestibular deu essa orientação que interrompesse. A filosofia, que é um grupo bastante significativo, quase 30 jovens, que continuam à distância, online, seguindo aí o curso de filosofia, para que as férias possam ser de fato no mês de julho. E depois o noviciado, que é uma vida assim, um pouco mais interna, mais recolhida, de aprofundamento da espiritualidade, da história da congregação, e bastante diversificada, porque nós temos não só brasileiros, mas também gente proveniente da Colômbia, da Argentina, da Venezuela, então é a nível de Conferência da América Latina que nós dizemos. E lá estão 16 jovens e vão permanecer ao longo desse ano, sem grandes interferências e mesmo não alterando tanto o planejamento que havia sido feito. A teologia, que é feita em São Paulo, eles estão tendo também um curso online, os professores orientando, passando material a ser estudado, a ser aprofundado, né, no estudo da teologia. Então, digamos assim, mesmo que abalados um pouco pela pandemia, a vida formativa, a vida de estudo, ela continua no seu ritmo quase que normal, não afetando tanto. E é um grupo que caminha com bastante esperança e
buscando cada vez mais também se preparar aí com qualidade para o trabalho evangelizador do anúncio do Evangelho. Padre, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente quais foram as orientações gerais para a província de São Paulo, tendo em vista essa pandemia, já que também aconteceu de alguns redentoristas em outros países terem sido infectados pelo coronavírus. Infelizmente, fizeram a sua Páscoa, talvez precocemente, e com certeza isso trouxe também um sinal de alerta. Vamos nos cuidar. A orientação básica e fundamental é aquela que o governo civil dá para os brasileiros, para todos os cidadãos, né? É necessário que a gente possa permanecer em casa, sobretudo nesse tempo da quarentena, que a gente tome todos os cuidados na parte higiênica, enfim, mantendo a distância necessária para a gente evitar o contágio. Agora, infelizmente, aqui no Brasil, já tivemos na província de São Paulo 2 estudantes, 2 junioristas que foram infectados, já voltaram para casa, estão bem, recuperados. Sei de uma notícia da província de Manaus, 3 outros confrades infectados também, mas acredito que por serem jovens conseguirão, né, queira Deus, vou retornar para casa. O mesmo não aconteceu na Europa, onde na Espanha 6 redentoristas foram infectados e vieram a falecer, e também numa província chamada São Clemente, que inclui outros 4 países europeus, 2 redentoristas que faleceram. Já bastante idosos, né, todos acima de 80 anos. Então eu diria assim, a gente está vivendo a experiência que o povo está vivendo, né? Evitando grandes aglomerações, estamos também mantendo a nossa vida interna dentro das nossas comunidades, até mesmo a ponto de chegar a tomar a decisão de os nossos colaboradores, né, funcionários e funcionárias que não estão indo trabalhar. Então nós mesmos estamos cuidando lá da nossa alimentação, da nossa roupa, né? Uma forma também da gente se precaver aí em relação ao contágio. Então é um momento atípico, mas assim como é difícil para o povo, há uma dose de sacrifício a ser colocada, então nós estamos compartilhando disso também, fazendo a nossa parte. Padre Marlos, muito obrigado pela sua participação na Central da Esperança e desejamos aí saúde, muita saúde e felicidades para a província de São Paulo dos Redentoristas. Isso, eu agradeço a oportunidade de poder estar comunicando e fazendo que a nossa mensagem, a nossa presença redentorista através da televisão chegue ao coração, às famílias, às pessoas. A gente mantém-se em comunhão, apesar dessa distância. E é preciso sempre alimentar essa esperança, né? Que nós vamos vencer, nós vamos superar esse momento, que não é fácil para ninguém, mas eu acredito que nós vamos sair mais maduros, mais humanizados depois dessa experiência. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos livre aí de todo mal e todo perigo. Amém.